Hoje, como combinado, nós vamos dar início ao estudo da nossa linda estudo das cônicas, né? Sem dúvida, é uma parte do assunto que eu não espero muito que caia na prova de vocês, mas vocês estão aqui treinando para competir em alto nível, né? E para que a gente possa competir em alto nível, você tem que estar dominando todo o conteúdo aí, porque o que vai diferenciar as pessoas são exatamente aquelas questões que não eram previstas, né? E aí, se você acerta uma questão dessa que não era prevista, isso vai te diferenciar do teu concorrente. Então, vamos aqui começar a nossa confusão de hoje. Olha só, iremos começar o estudo das cônicas. Antes disso, a gente precisa entender o que são as cônicas, né? A circunferência, ela é uma cônica, só que o edital próprio de vocês coloca separado. Então, iremos estudar aqui, já que já estudamos as circunferências, iremos estudar as três principais cônicas aqui, que são importantes para a gente. Diz assim o conceito: cônicas são figuras geométricas planas definidas a partir da interseção de um cone duplo de revolução com um plano. As figuras que podem ser obtidas nessa interseção e que podem ser chamadas de cônicas são a circunferência, a elipse, a parábola e a hipérbole. Então são essas três cônicas que nós iremos trabalhar aqui: a elipse, a parábola e a hipérbole. Essa questão que eu coloquei aqui é só uma questão conceitual. E ele diz assim: o cone duplo de revolução é conseguido com o giro de uma reta R sobre um eixo, que por sua vez é outra reta concorrente a R. Resumindo esta parada bem aqui, que acontece, ó. Nós temos aqui duas retas, né? Tenho duas retinhas. Tem uma reta que está perpendicular ao solo, aqui, retinha. E aí eu tenho uma reta inclinada aqui, ó. Quando essas retas começam a girar, elas formam esse carinha aqui, esse sólido de revolução. Na prática mesmo, o que nós temos aqui são dois cones justapostos pelo vértice, né? São dois cones que estão sendo colocados aqui pelo vértice. Tranquilo? E agora, vamos entender o que vai acontecer agora. Primeiro cara é a elipse. De onde surge uma elipse, gente? A elipse, ela surge de uma secção de um desses cones por um plano. Quando eu secciono esse cone aqui, seccionar é cortar, forma-se esta figura geométrica aqui, ó. Esta figura geométrica, que agora pode te parecer um círculo visualmente, ele é a nossa elipse. Por que eu sei que não é um círculo? Porque essa distância aqui, ó, ela é diferente dessa distância aqui, ó. Viu que é maior? Essa distância aqui, ela é maior que essa. Então eu não tenho uma coisa circular, eu tenho uma coisa meio oval, né? Então isso é a nossa elipse. Já a nossa parábola, a gente já conhece lá da função quadrática, só queremos estudar dentro de um novo conceito agora. É este carinha aqui, ó. Quando eu cortei com um plano dessa maneira, formamos esta figura aqui, que é a nossa parábola. E a próxima figura que nós iremos formar é quando eu corto dessa maneira, eu dou uma facada desse jeito, e aí nós formamos essas duas paradinhas aqui, ó. É como se fosse uma parábola aqui em cima e uma parábola aqui embaixo. Não é bem uma parábola. São dois ramos de hipérbole. Então aqui é um ramo de hipérbole, aqui é outro ramo de hipérbole. Então eu digo, gente, que isso que nós estamos estudando aqui é o que de mais avançado nós encontramos no estudo da matemática, que você um dia poderá estudar a nível superior aí, beleza? Então aqui é o que mais longe a gente vai no ensino médio, é estudando isso aqui. Tanto que normalmente nas escolas públicas é o último assunto do ano, que é estudar esse aqui quando se estuda, né? Se deu tempo de chegar até aqui. Então vamos lá. Primeiro vamos entender esse primeiro carinha que eu irei falar aqui hoje, que é a nossa elipse. O conceito é esse aqui, ó. Dado dois pontos F1 e F2 do plano, chamados de focos, a elipse é o conjunto dos pontos P, tais que as somas das distâncias de P a F1 com a distância de P a F2 é a constante 2A. A distância entre os pontos F1 e F2 é 2C e 2A é maior que 2C. Pronto, eu terminei de ler o conceito que está no livro. O que tu fez? Não entendeu bosta nenhuma.
porque aí realmente está falando muito a linguagem matemática, tá? Mas vamos ler isso aqui, ó. Comparando-se as definições de elipse e circunferência, na elipse, somamos as distâncias que vão de um ponto da elipse até seus focos e observamos o resultado constante. Na circunferência, apenas uma distância constante, que é o raio. Então, olha o que vai acontecer bem aqui pra gente. Vamos entender o que é esse diacho dessa elipse na prática. O que ele está dizendo, gente? Que existem dois pontos focais. Esses dois pontos são os focos da nossa elipse. São os focos da nossa elipse. Ele está dizendo que qualquer que seja o ponto que eu pegar aqui, ó, qualquer que seja o ponto, se eu pegar esse ponto P aqui, ó, se eu calcular a distância daqui para cá e a distância daqui para cá, se eu calcular essa distância daqui para cá e daqui para cá e somar, isso vai ser exatamente igual a qualquer outro ponto que eu pegar. Por exemplo, se eu pegar esse ponto daqui para cá, ó, bem aqui, ó. Então, daqui para cá até daqui para cá. Então, eu vou chamar aquele lá de P1 e esse aqui de P2. Ó. O que ele está dizendo? Que se eu pegar a distância do ponto 1 até o ponto 2, a distância do ponto 1, vou escrever isso não, muita frescura. O que eu estou te dizendo? Que essas duas distâncias aqui, ó, a soma dessas duas distâncias tem que ser igual à soma dessas duas distâncias. Por exemplo, suponha que eu te disse que essa distância aqui em cima é 3 e aqui é 7. Então, a soma dessas duas distâncias dá 10. Se o cara botar um 4 bem aqui, eu já pensei o seguinte, opa, se eu somar aqui embaixo também tem que dar 10. Então, aqui tem que ser 6. Esse é o conceito de elipse. É o conjunto de pontos no plano que são equidistantes de dois pontos focais. Mas, concordo com vocês que é uma definição complexa. Esse valor, gente, vamos mandar aqui e vai ficar melhor. Olha só, temos aqui a nossa elipse bonitinha, lindona, maravilhosa. Olha o que vai acontecer agora aqui, ó. Olha o que vai acontecer agora. Vou te apresentar os elementos que você precisa conhecer daqui. O primeiro deles é o F1 e o F2, que nós já conhecíamos, né, da figura anterior, que eu te falei que eram os focos, certo? Existirá também um ponto central. Esse ponto aqui, ó, é o centro da nossa elipse, que quase sempre em questões de vestibular é o ponto 00. É a melhor coisa que pode acontecer numa questão, é termos elipse, hipérbole e parábola centradas na origem. É a melhor coisa que pode acontecer. Também existirá a distância 2C, porque daqui até aqui, ó, a gente disse que essa distância daqui para cá mede C, um Czinho minúsculo. E daqui para cá, ó, essa distância mede C. Perfeito? Também irá existir um negócio chamado de medida do eixo maior. O eixo maior é exatamente o eixo onde estão os focos. Então, essa distância daqui, ó, até aqui, ó, é a distância focal. É a medida do eixo maior. Essa distância daqui da parada ali até embaixo é o que a gente chama de comprimento do meu eixo menor. Se daqui até aqui é 2A, gente, é justo que essa metade aqui é A e essa metade aqui é A. Só que como para esse lado é positivo, aqui a gente bota A, e para esse lado é negativo, eu boto menos A. Como tudo aqui é B, a gente diz que daqui para cá é B positivo e daqui para cá é B negativo. Tranquilo? Uma coisa muito importante, importantíssima. Olha o que vai acontecer bem aqui, gente. Daqui para cá, ó, é B. Daqui para cá também é B. E olha o que eu vou fazer aqui, ó. Aprendemos lá no conceito anterior o seguinte, que a distância desse ponto focal até qualquer um dos pontos, essa distância daqui, eu vou pegar esse ponto bem aqui, ó. Esses pontos que eu marquei aqui, ó, são chamados vértices da nossa elipse, são 4 vértices. Olha só o que vai acontecer, ó. Se eu calcular a distância daqui até aqui e a distância daqui até aqui, nós aprendemos agora há pouco, opa, tá errado. Esse lado tá errado.
Na verdade, é daqui até aqui, ó. Essa distância, somado com essa distância, tem que ser um valor constante igual a 2A, que é essa medida aqui, ó. Então, se dá esse mais esse tem que ser 2A, então aqui é A e aqui é A. Como isso aqui é um triângulo retângulo, bem aqui, gente, será válido um negócio que a gente vai precisar muito, que é a chamada relação pitagórica. A gente sempre vai poder aplicar isso aqui, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quando a gente tinha 2A, a gente falava que esse 2A era o nosso eixo maior. Quando eu tenho o 2B, eu tenho o nosso eixo menor, beleza? Se eu tiver só o A, eu chamo isso de semi-eixo maior. Se eu tiver só o B, eu chamo isso de semi-eixo menor. Se eu tiver só o C, eu chamarei isso, não é distância focal, é semidistância focal, beleza? Então são esses os elementos que nós precisamos conhecer. E o próximo elemento é uma constante, um valor que a gente chamará de excentricidade. Esta excentricidade é sempre a divisão desse C por esse A. Essa excentricidade, ela precisa ser sempre um número menor que 1 e maior que 0, tá? É tipo 0, alguma coisa, sempre. Porque essa excentricidade, ela vai exatamente falar o grau de achatamento dessa nossa parada aqui. Pode ser que ela seja bem chatinha assim, pode ser que ela seja mais gordinha, tá? Mas, gente, isso aqui não tem segredo, não é difícil. O problema é que a gente fica falando muito em teoria aqui e o negócio só tem graça quando começa a ter número. Vamos entender então aqui na prática. Renato, assim como lá na circunferência, essas elipses vão ter também as suas respectivas equações, né? E antes de qualquer coisa, eu preciso mostrar para vocês a equação dessa elipse, a equação reduzida dessa elipse. Como era a equação reduzida da circunferência? Lembra? Era assim, ó, x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado. Aí a gente botava aqui igual a raio ao quadrado. Como eu estou falando de elipse, gente, não vai ser raio ao quadrado mais, vai ser 1. Aqui vai ser o a ao quadrado, aqui vai ser o b ao quadrado. Então eu estou querendo te induzir a um caminho para te decorar esse negócio aqui. Como decorar? Essa fórmula feiona aqui é o que vai nos dar a equação reduzida da nossa elipse. Renato, e existe outra equação sem ser a reduzida? Sim, igual na circunferência. Existe a equação geral. E como é que eu faço, Renato, se eu tiver a equação reduzida para virar a equação geral? Eu faço exatamente o que eu fazia lá na circunferência. Lembra que na circunferência eu desenvolvia esse produto notável, só que aqui eu vou tirar MMC depois, tá? Então essa aqui é a equação reduzida da nossa elipse. Renato, e se a nossa circunferência, se a nossa elipse estiver centrada na origem, centro na origem, que foi o que tu falou que mais vai acontecer, e é o que a gente torce que apareça na prova de vocês, se aparecer. O que vai mudar? Vai mudar só que esse x do centro vai ser 0 e esse y do centro vai ser 0. Então vai ficar aqui, ó, x ao quadrado, porque vai sumir aquilo ali, que é 0, dividido por a ao quadrado, mais y ao quadrado dividido para b ao quadrado, igual a 1. Beleza? Isso aqui que temos aqui é uma elipse, tá? Isso aqui é uma elipse. Esse A e esse B, A precisa ser diferente de B. Por quê, Renato? Porque se esse eixo aqui for do tamanho desse outro eixo, isso não vai ser mais uma elipse, isso vai ser uma circunferência. Se fosse do mesmo tamanho, ia ficar assim, né? Uma circunferenciazinha. Isso não é uma circunferência, tá? Então o A tem que ser diferente do B, esse númerozinho aqui tem que ser diferente desse. Tranquilo? Então bora trabalhar com o número aqui para ver o que acontece nesta parafernália toda. Vou pegar um exemplo aqui. Suponha que o cara desenhou isso aqui para ti lá e tá desenhado lá bem assim, ó.
aqui é 5, opa, menos 5, aqui é 5. Aqui, ó, é 4, aqui é menos 4. E aí ele começa a te fazer perguntas, por exemplo, qual o comprimento do nosso eixo maior? Aí tu vai falar, Renato, o eixo maior é daqui até aqui. Esse comprimento é 10, tá? Que é o nosso 2A, porque cada A vale 5, tá? Então o eixo maior é 10. O eixo menor, Renato, é quanto? O eixo menor é daqui até aqui, ó, que é 8. Beleza? 8. Esse é o nosso eixo menor, que é o nosso 2B. Quanto é o semi-eixo menor? 4, que é a metade. Renato, e se eu quiser saber quem são esses focos aqui, ó? Esse foco, tu tem que achar o C, porque eu te falei que daqui para cá, ó, é C e daqui para cá é C. E como acha esse C? Aplica-se a relação pitagórica. Vai ficar assim, ó, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Como o nosso A é 5 e o nosso B é 4, a gente aplica o teorema de Pitágoras bonitinho aqui, iremos encontrar C igual a 3. C igual a 3. Beleza? C igual a 3. E agora, Renato? Então quer dizer que esse foco aqui, ó, esse ponto focal aqui, ele está em cima do 3 aqui, ó. Bem aqui é 3, bem aqui é 3. Só que aqui tem que ser 3 negativo. Observe que isso aqui são pontos, gente, são pontos, tá? Tem que ter um valor de x e um valor de y, a gente já vai entender isso aqui. Renato, e se ele me pedisse a equação desse bicho bem aí? Suponha que esse centro aqui está na origem. 0, 0. Como está aí em cima do plano cartesiano, eu vou supor que ali é a origem. Uma suposição, tá? Como vai ficar a nossa equação? Lá na fórmula é assim, ó, x ao quadrado dividido para a ao quadrado mais y ao quadrado dividido para b ao quadrado igual a 1. Então vai ficar x ao quadrado dividido para a ao quadrado. Como o nosso a é 5, a ao quadrado vai dar 25. Mais y ao quadrado dividido para b ao quadrado. Como o nosso b é 4, 4 ao quadrado vai dar 16. Isso que eu tenho aqui é a nossa equação reduzida. Renato, se eu quiser encontrar a equação geral, aí tu teria que tirar MMC aqui, gente. Mas de uma forma simples, é só fazer isso aqui, ó. Multiplica esse para lá, vai ficar 16x ao quadrado. Mais 25 vezes y, 25y ao quadrado. Igual a esse 25 vezes os 16 dá 400. Multiplica para cá, vai dar 400. Isso que eu fiz foi equivalente a tirar MMC, tá? Então essa aqui é a nossa equação geral da nossa elipse que está desenhada aí. Tranquilo? A nossa elipse que estava lá, gente, ela era uma elipse horizontal, tá vendo? Ela tinha foco no eixo X e tinha eixo maior no eixo X. Nesse caso aqui, ela é ao contrário. O que vai mudar, Renato? Vai mudar que a nossa fórmula era assim, ó, x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado. Aí tem que dividir igual a 1. Lá, o a ficava aqui e o b ficava aqui, né? A ao quadrado, b ao quadrado. O que vai mudar agora, Renato? Vai mudar que como o eixo maior não está mais no eixo x, ele está no eixo y, o eixo maior está no eixo y. Então não faz sentido mais eu botar o a com o x, eu boto o a com o y. Então vai ficar a ao quadrado aqui e o b ao quadrado aqui. Então o b no eixo x, o b está no eixo x e o a está no eixo y, tá? Seria isso. Da mesma forma, seria se nós tivéssemos aqui uma elipse assim, ó. Se fosse com centro na origem, vou botar aqui, ó, centro na origem. Se ela tivesse centro na origem, ela vai ficar assim, ó. Vai sumir esse x do centro, vai sumir esse y do centro, e aí ela vai ficar x ao quadrado mais b ao quadrado sobre b ao quadrado, mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Isso aqui é a nossa equação reduzida da nossa
elipse. Tranquilo? Então, estudamos aqui algumas coisas sobre elipse. Vamos pular aqui e vamos tentar desenhar uma elipse aqui. Suponha que a questão te deu isso aqui, ó. Ela escreveu lá, x² sobre 25 mais y² sobre 16 igual a 1. Beleza. E aí ele pediu para te desenhar essa elipse. Primeira coisa que tu tem que pensar, vamos inventar um plano cartesiano aqui. Inventar um plano cartesiano. Ixi, Maria, ficou torto, hein? Deixa eu apagar, porque senão vai ficar feio. Mais feio do que já tá. Vai piorar agora. Então tá aqui, ó, nosso plano cartesiano. O eixo x, o eixo y. Primeira coisa que eu tenho que identificar é quem é a origem, né? Quem é a origem. E tá fácil de... Quem é o centro, desculpa. E tá fácil de perceber que essa aqui está centrada na origem. Então a nossa origem, o nosso centro é o ponto 0, 0. Bem aqui, ó. Beleza. Agora eu quero descobrir quem é o A. Lembra que isso aqui lá na fórmula é A ao quadrado? Então A ao quadrado é igual a 25. Logo, nosso A é igual a 5. Nosso B ao quadrado é igual a 16. Logo, nosso B só pode ser 4. Como eu estou vendo que o A está no eixo X, ela está maior no eixo X. Então, ela vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 aqui, ó. Só que aqui 5 positivo, aqui 5 negativo. No eixo Y, o B, que é 4. 1, 2, 3, 4. 4. Da mesma forma aqui 4. 1, 2, 3, 4. Vem aqui 4. E a nossa elipse está muito parecida com uma circunferência, mas não é. Ela é para ser mais ovalada assim. Renato, e a parada dos focos? O foco vai ficar aqui, ó. Um foco aqui e um foco bem aqui. Nesse caso, quem vai ser o foco, Renato? Lembra que a gente precisa encontrar o C? Aí você aplica o teorema de Pitágoras. Vai ficar A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Como A ao quadrado é 25 e B ao quadrado é 16, logo o nosso C só pode ser 4, que foi exatamente o exemplo que eu fiz agora há pouco. Então esse foco aqui, ó, é 4 e 4. Só que aqui é menos 4. Tranquilo? Então, é uma... Oi? O C não tinha que ser 3, não, professor? Oi? O C não tem verdade, que ser 3, verdade, não? 3. Eu botei 3 e... Eu botei no 3 e escrevi 4, né? Valeu. Seu cara. Então aqui é 3. Na prática, gente, para você achar isso, é só subtrair aqui, ó. 25 menos 16, 9. Aí tu tira a raiz quadrada disso. A raiz quadrada disso é 3, tá? Então, estamos olhando por alto aqui o conteúdo, tá? Porque a gente só aprende isso aqui mesmo fazendo questões. E eu já compartilhei com vocês a listinha aí de exercício, né? Já está disponível lá no grupo. Vamos lá. Primeira questão está assim, ó. Determine a equação reduzida da elipse com foco sobre o eixo X. Então, o foco, se eu botar aqui a nossa elipse, o foco dela está no eixo X. Então, tem um foco aqui, tem um foco aqui. Então, com o eixo maior medindo 12. Então, ó, aqui é o eixo maior. O eixo maior mede 12. Se o eixo maior mede 12, aqui é menos 6 e aqui é 6, para poder dar 12. E o eixo menor mede 4. Então, vou botar menorzinho aqui, ó. 4 aqui, positivo. 4 aqui. Opa, o eixo menor mede 8. Então, é 4 para cada lado. 4 para cima e 4 para baixo. Vai ficar uma parada assim, ó. Vai ficar um bichinho desse aqui, ó. Beleza. Esses caras aqui, gente, são os pontos extremos da nossa circunferência, tá? Da nossa elipse, tá vendo? 4 pontos aqui. 4 pontos. Ele quer a equação dessa parada aqui. Eu só desenhei por desenhar, mas para encontrar a equação,
para achar a equação, é só fazer isso aqui, ó, x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Renato, por que tu botou o eixo maior embaixo do x? Porque os focos estão no eixo x. Se o foco está no eixo x, é porque o eixo maior é o eixo x, tá? Então vai ficar x ao quadrado dividido para a ao quadrado. Como o nosso a é 6, a ao quadrado é 36. Mais y ao quadrado dividido para, agora, b ao quadrado. Como b é 4, 16. Pronto, acabou aqui, tá? Então era só isso, gente. Equação reduzida tá aqui. Então eu acho que não é algo muito difícil. Circunferência me parece mais difícil que isso aqui. Claro, é uma coisa que não se vê toda hora, então se esquece muito disso aqui. Beleza? Vamos para a próxima. Determine a equação reduzida da elipse, sabendo que um dos focos é 0 e menos 3. Então, o foco dela está assim, ó. Ele disse que um dos focos é esse cara aqui, ó. 0 no x e menos 3 no y. Logo, se espera-se que o outro foco, gente, seja equidistante desse. Então, o outro foco tem que ser aqui, ó. O outro foco tem que ser 3. O eixo maior mede 8. Como o eixo maior tem que ser o eixo onde está o foco, então o eixo maior é esse aqui, ó. 4 para cima, 4 para baixo. Então, esse aqui é o foco 1. Professor. Oi. É o eixo menor que mede 8. O eixo, beleza. Então, já ia dar errado. Muito bom. Gosto de ouvir a voz de vocês. Eu vou até errar mais. Então, aqui, ó. O eixo menor mede 8. Então, aqui, ó, menos 4 e aqui 4. E a gente não sabe quando é o nosso eixo maior. A gente desconhece a medida do nosso eixo maior. Beleza? O que vai acontecer agora? Vamos usar a relação pitagórica. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O a ao quadrado é o que eu quero saber, que é o a que eu quero descobrir. O b é 4. O c é 3. Tá fácil de perceber que esse a vai dar 5. Né? Mais uma vez o triângulo pitagórico nascendo aqui. Então ela vai ser aqui, ó, 5 e 5. Só que aqui é menos 5. Desenhando essa bichinha, vai ficar um negócio meio coisado aqui assim, ó. Ficou isso aqui, ó. Ficou igual um ovo de Páscoa. Mas ele quer que eu determine a equação. Eu só desenhei por desenhar, para a gente pegar o jeito, pegar a prática, entender realmente o que a gente está fazendo. Então vai ficar como aqui, gente? A equação dessa bicha aqui, ó, é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Como o eixo maior está no y, eu boto o a no y. Vai ficar assim. Então vai ficar x ao quadrado sobre b ao quadrado. Como o nosso b é 4, 4 ao quadrado, 16. Mais y ao quadrado sobre a ao quadrado. Nosso a é 5, 25. Igual a 1. Veja que é o mesmo exemplo que eu dei, porque é o exemplo mais legal, porque ele é pitagórico. Nos outros casos, o c vai dar irracional, aí fica feião. Tranquilo? Então, questão 2, resolvida aí. Se tiver alguma dúvida, grita aí, senão eu vou embora. Vamos falar agora de hipérbole. Está aqui o conceito. Dados dois pontos distintos, F1 e F2, chamamos de focos de um plano qualquer e a distância 2 entre esses pontos. Um ponto P pertencerá à hipérbole se a diferença... Qual é a... Gente, eu já vi questões que ele perguntava simplesmente o conceito. Lá na hipérbole, lá na elipse, o que era a constante? Era a soma entre as distâncias do foco a um ponto qualquer. Aqui o que é constante? A diferença, é a subtração. É a subtração que vai dar o 2A, não é a soma. Então vamos entender na prática o que está acontecendo aqui. Ó. O que ele está dizendo? Ó. O que mudou agora? É como se a gente tivesse pego a paradinha que era assim, ó, e a gente abriu para o outro lado, né? As paradas foram para o outro lado. E aí o que vai acontecer agora com isso? O que vai acontecer agora? Vamos para a parte prática da parada. O que vai mudar agora? O que mudou é que agora, se eu pegar um ponto qualquer aqui, gente, se eu pegar um ponto bem aqui, ó,
se eu pegar essa distância daqui para cá e essa distância daqui para cá, para o outro foco. Ó. Suponha que eu estou te dizendo que aqui é 10 e que aqui é 2. Está dando quanto a diferença? 10 menos 2 está dando 8. Está dando 8. Beleza? Está dando 8. Se está dando 8, qualquer ponto que eu pegar aqui em cima tem que dar 8 a diferença. Suponha que eu pego esse ponto bem aqui, ó. Aí eu calculei a distância daqui para cá. Aí tem a distância daqui para cá assim. Ó. Se daqui para cá deu 3, aí eu falo, quem é o número que eu boto bem aqui, que quando eu subtrair 3, vai dar 8 também. Tem que ser 11. Então essa diferença, ela é sempre um valor constante. Esse é o conceito de elipse, de hipérbole, desculpa. Vamos lá, entender o que vai acontecer agora. Algumas coisinhas vão mudar de nome, mas grande parte do que a gente aprendeu lá vai ser reutilizado. Por exemplo, os focos continuam existindo, tá? Foco aqui e o foco aqui. Agora eu continuo tendo um centro, né? Um centrozinho aqui, beleza? Existe uma distância focal, que já existia, que é a distância entre os dois focos, e dois carinhas vão mudar de nome. Lá, o nosso 2A era chamado, nosso 2A, que era essa distância daqui até aqui, ó. Essa distância daqui para cá é o 2A, tá? Essa distância lá nós chamávamos de eixo maior. Aqui não necessariamente ele vai ser o maior. Veja que a distância focal, que é isso aqui, ó, é até maior que isso aqui agora. Por isso ela deixa de ser chamada de distância de eixo maior. O que vai acontecer agora? Ele vai ser chamado de eixo real ou eixo transverso, tá? E esse 2B vai ser chamado, essa distância 2B vai ser chamado de eixo imaginário e não mais de eixo menor, beleza? Mudam essas nomenclaturas aí. E o que mais que muda, Renato? Muda que lá nós aplicávamos o teorema de Pitágoras assim, né? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Aqui vai mudar a parada. Agora vai ser C ao quadrado igual... Deixa eu apagar esse troço que tá doido aqui. Vai ficar assim, ó. C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Muda isso aqui pra gente. Agora é essa relação, porque se você olhar pra cá, ó, é esse triângulo que tá aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Aqui é B e aqui é A. Então, B ao quadrado e A ao quadrado. Tá? Então, se você deduzir isso aqui, entender isso aqui, a gente já consegue resolver muitas questões. Vamos caminhar. E a questão da excentricidade continua existindo. Continua sendo C sobre a porra da excentricidade. O que vai mudar agora é que essa excentricidade agora sempre vai ser maior que 1. Sempre maior que 1. Porque agora o C, ele é sempre maior que o A. O C, ele é maior que o A. Lá não. Lá o C era sempre menor que o A. Beleza? Complicadinho, mas é isso. Como vai ficar a equação agora, Renato? Vai ficar assim, ó. Tem essa hipérbole desse jeitinho que está aqui. Como é que é a equação disso aqui? Vamos lá, equação geral. Faz igualzinho como tu fazia para mim. Lá outra. X ao quadrado. X menos o x do centro ao quadrado. Aí, ó. X menos y do centro ao quadrado igual a 1. O que vai mudar nessa parafernália agora, Renato? Vai mudar que aqui vai ser menos. Aqui não vai ser mais. Não vai ser mais. Agora vai ser menos. Beleza. O A vai ficar embaixo de onde está o eixo real, né? E o B vai ficar embaixo de onde está o eixo imaginário. Aqui é Y, né? Vem aqui, ó. Se tiver centrada na origem, centro na origem, vai acontecer aquela mesma coisinha que nós tínhamos lá.
vai ficar x ao quadrado menos a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, tá? Então, quando eu olhar um mais aqui no meio, gente, eu já enxergo que é uma elipse. Se eu enxergo um menos aqui no meio, eu estou vendo uma hipérbole. Renato, mas lá a elipse, ela podia ser com foco no eixo x e no eixo y. Aqui também pode acontecer isso? Pode, tá vendo aqui, ó? Agora o foco foi para o eixo y. O que vai mudar na equação, gente? Vai ficar aqui, ó, x menos x do centro ao quadrado, menos y do centro ao quadrado igual a 1. Naquela hora, gente, nós mudávamos o lugar onde eu botava o A, não era? O lugar onde eu botava o A. Agora, o A tem que ficar aqui, ó. O A tem que ficar sempre aqui, sempre desse lado. O A tem que ficar aqui. Então, quem tem que mudar de lugar agora não é o A. Quem vai mudar de lugar é o x com y. Então, aqui agora vai ser y e y do centro. E aqui, x menos x do centro. Tá? Então, muda isso. O A tem que ser sempre desse lado e o B desse lado. E aí, se tiver na origem, vai ficar y ao quadrado sobre a ao quadrado menos x ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Tá? Então, a grosso modo, gente, é isso aqui que a gente precisa saber. Vamos tentar riscar isso aqui. Determine a equação reduzida da hipérbole com eixo real 6. Eixo real é o nosso 2A, é igual a 6. E os focos são menos 1 e 5. Se é menos 1 e 5 foco, é porque o nosso C é igual a 5, tá vendo? Tá variando 5. O C é 5. Beleza. E o A é igual a 3. Quanto é o B? Aí vamos lá. O B vai ficar assim, ó, a formulazinha C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Como nosso C é 5, vai ficar 5 ao quadrado. O nosso A é 3, 3 ao quadrado mais B ao quadrado. É fácil de perceber que esse B é 4. Tá? O B é 4. Renato, essa parada dessa, quando eu olho para isso aqui, eu fico me perguntando, tá vendo como os focos estão com a mesma abscissa, só que simétricas? Então quer dizer que ela está na origem. Está na origem. É o que quase sempre vai acontecer. E os nossos focos, eles estão no eixo x. Então, tu já ia pensar, opa, se ela está no eixo x, ela é assim, ó, x ao quadrado sobre a ao quadrado, menos y ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1. Se fosse no eixo y, seria y ao quadrado sobre a ao quadrado, menos x ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1. Então, o nosso caso é aquele caso lá. Estou tentando fazer do jeito que a gente tem que fazer no vestibular, mas se você tiver dificuldade, você vai ter que desenhar para enxergar esse foco e tal. Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado sobre o a ao quadrado vai dar 9, menos y ao quadrado sobre b ao quadrado, que dá 16, igual a 1. Renato, desenha para mim essa parafernália aí para eu saber como é que fica. Vou desenhar. Olha só como vai ficar. Nosso plano cartesiano aqui. Eixo X e eixo Y. Os nossos focos são os pontos menos 5 e 0, que é esse ponto aqui, e o outro foco, 5 e 0, tá bem aqui. Esse é o foco. O nosso eixo maior é 3, né? O nosso eixo maior é 6, que no caso não é eixo maior que a gente fala, é eixo real. Então a gente vai botar 3 para esse lado, então menos 3 para cá e 3 para cá, ó. E os nossos ramos tem que passar aqui, ó. Primeiro ramo passa assim, ó. E o segundo ramo passa aqui, ó. Quanto é o B? O B está aqui, ó. 4 aqui, menos 4 aqui. Pronto. Esse é o desenho da nossa hipérbole. Se eles me pedissem a excentricidade dessa parada, eu ia fazer C sobre A. E o C é 5, o A é 3.
5 sobre 3 certamente é maior que 1, como eu falei para você. É tipo 1,6666 periódico. Tranquilo? Então, tivemos aí uma noção inicial da nossa hipérbole. Vamos mais uma. Encontre a equação reduzida da hipérbole, que possui dois focos com coordenadas F2, 0 e 10, e eixo imaginário medindo 12. Então, ó, vamos... O foco, se tu olhar agora, o foco não está mais no eixo X. O foco está no eixo Y. Está bem aqui, ó, 10. O outro foco tem que ser menos 10. Foi excluído do texto, gente, mas estava escrito aqui, ó. Foco 1, 0 e menos 10 e foco 2, 0 e 10. Tá? E o eixo imaginário medindo 12. O eixo imaginário é sempre o eixo em que não está o foco, né? Que lá no nosso caso era o eixo menor. Como aqui é 12, então para cada lado eu vou 6. Ó. 6 para cá, 6 para cá. Ó. Renato, e a nossa hipérbole vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Passa aqui, sobe. Passa aqui e sobe. Renato, se eu quiser saber qual é o valor que vai estar bem aqui, aí a gente precisa achar o nosso A, que é essa distância aqui, tá? Precisamos achar o nosso A. Como é que a gente faz? Na formulazinha, C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Como o nosso C é a distância focal, né? Distância focal, ó, a semidistância focal, que é 10. Vai ficar 10 ao quadrado. O nosso A é o que eu quero descobrir. E o nosso B é o semi-eixo imaginário, que é 6 ao quadrado. Então ficamos com A ao quadrado igual a 100 menos 36. Logo A ao quadrado igual a 64. Logo A só pode ser 8. Tem hora, gente, que isso aqui vai dar número irracional. Número que a gente não consegue calcular a raiz, tá? Pode acontecer. Tranquilo? Então tá aí a nossa hipérbole. Vamos agora falar dessa aqui, ó. Determine a distância focal dessa hipérbole, né? Se a gente quer a distância focal, a gente está procurando encontrar quem, gente? É o C, né? A distância focal é sempre 2C. E na hipérbole, C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Quando eu te pergunto aqui, quem é o A e quem é o B? Quem é o A e quem é o B? Esse aqui é sempre o A ao quadrado. E esse aqui, ó, é sempre o B ao quadrado. Então vai ficar C ao quadrado igual a A ao quadrado, que nesse caso está dando 16, e o B ao quadrado, que é 9. Logo, C é igual a raiz de 25, que é 5. Né? Então, qual é a distância focal? A distância focal é 2C. Como 1C é 5, 2C é 10. Beleza? Então, tá aí a nossa hipérbole. Essa aqui, ó, se tu olhar, ela é deitada. Os seus focos estão no eixo X. Como que eu sei isso? Porque aqui, primeiro é o X, tá? Opa, eu desenhei, foi uma hipérbole, uma elipse. Aqui, ó. Ela é assim, ó. Daqui é A, aqui é A. Quanto é o A no nosso caso? Se A ao quadrado é 16, o A é 4. Então aqui é 4, só que aqui é negativo. O nosso B, B ao quadrado é igual a 9, logo o B é 3. Então aqui é 3 e aqui é 3. Só que aqui embaixo, negativo. O nosso C é 5, então o foco aqui está no ponto 5. Aqui é 5, aqui é menos 5. Diferente lá da elipse, gente, onde esse A precisava ser diferente do B, aqui o A pode ser igual ao B. O A pode sim ser igual ao B. E se isso acontecer, nós estaremos diante do que a gente vai chamar aqui de hipérbole equilátera, tá? Porque esse eixo imaginário é do mesmo tamanho do eixo real, tá? Se isso acontecer, se forem os mesmos números aqui, a gente diz que a gente está diante de uma hipérbole equilátera. Tranquilo? Show de bola? Já ficaram doidos do lado daí? Vamos para cima. Continuar aqui nossa brincadeira e vamos falar da danada da parábola. Na parábola, agora vai mudar umas coisinhas. Ó.
A distância entre a reta vertical, ó, vai existir uma reta bem aqui, ó. Né? A parábola a gente já conhecia, mas agora vai existir um carinha bem aqui que a gente vai chamar de reta diretriz. Vai existir um foco, a parábola vai ter um só foco, e vai existir o vértice da parábola que vocês já conhecem. O que ele está dizendo, gente? Olha o conceito. A distância entre o ponto V e F determinaremos uma sequência de pontos, os quais deverão estar à mesma distância de F e de D. O que ele está dizendo, gente? Que essa distância de F até esse ponto aqui, ó, é exatamente essa mesma distância aqui. Essa distância de F até esse ponto aqui, ó, é essa mesma distância aqui, ó. Essa distância de F até esse outro ponto é a mesma distância. Essa distanciazinha é igual a essa distanciazinha. Essa distanciazinha é igual a essa distância. Ou seja, a distância do foco até qualquer ponto pertencente à nossa circunferência tem que ser equidistante a essa reta diretriz. Eita desgraça. Não é difícil não. É difícil não. Parece difícil, mas não é. Também vai existir um negócio chamado de eixo de simetria. O eixo de simetria vai ser um eixo que vai passar bem no vértice aqui, ó, e vai gerar essa simetria, esse espelho. Como nós falamos lá que a distância de qualquer ponto até a reta e até o foco é igual, como esse vértice aqui ele é um ponto, então essa distância daqui para cá e essa distância daqui para cá tem que ser igual. Essa distância toda aqui, gente, a gente chama de parâmetro. Parâmetro, tá? Como isso aqui é a metade, né? Porque essas duas distâncias são iguais, então isso aqui é parâmetro sobre 2, é P sobre 2. Então, se o parâmetro for 10, essa distância do vértice até o foco é 5 e do vértice até a reta diretriz também é 5, tá? Beleza? Lá nas outras duas que nós fizemos, gente, só existia 2 tipos de elipse e 2 tipos de hipérbole. Aqui vão existir 4, velho. 4. Só que quase sempre, gente, lá nas outras, na elipse e na hipérbole, ainda pode aparecer as paradas fora da origem. Aqui é sempre na origem, nas questões de vestibular, graças a Deus. Então sempre está centrado na origem, ó. Então o vértice, ele é a própria origem. Então aqui é 0, 0, tá? Como essa distância aqui é o parâmetro, ó, aqui é o parâmetro, aqui é a metade do parâmetro. Porque o parâmetro, na verdade, é essa distância toda, ó. Essa aqui é uma reta, né? Uma reta. Como ela está no eixo Y, ela vai ter um valor. Mas vamos entender na prática mesmo. Não adianta a gente ficar olhando para essa figurinha que não vai dar certo. Então, tá, a equação desse bicho aqui, gente, vai ser sempre isso aqui, ó. X ao quadrado igual a 2py. Beleza. Traduz para mim, Renato. Cai bem assim lá, ó. Cai bem assim lá para ti, ó. Como é esse gráfico bem aqui, ó? Então ele escreve isso aqui para ti e fala que isso é uma circunferência. Opa, é uma parábola. Beleza. Como ela tem essa estrutura, x ao quadrado igual a 8y, que é esse modelo aqui, ó, a gente diz que ela tem esse modelo aqui, esse formato. Ela tá acima do eixo x, que era aquela que a gente já conhecia, né? Porque ela pode ser assim, gente, eu vou botar logo os modelos que pode ser. Pode ser assim, pode também ser assim, que é o outro modelo que a gente já conheceu. A novidade é que agora os caras vão inventar uma parada assim, ó. Ela pode estar assim, ó, para lá e para cá, ó. Tá? As nossas parábolas. Então essa primeira que a gente está estudando aqui, essa primeira que nós estamos estudando, é esse modelinho aí, que ela está no eixo X e voltada para cima. Voltada para cima, tá? Então quando isso acontece, deixa eu só tentar apagar esse negócio aqui. Apagou. Então eu botei aqui, ó, x ao quadrado igual a 8y. Aí ele pede para te desenhar essa parada. Aí tu vai falar, opa, se aqui tem um 8, isso aqui está na função tá no lugar do 2p. Então 2p é igual a 8. Logo o parâmetro é igual a 4. Certo? Se o parâmetro é igual a 4, então daqui até o foco, opa, o parâmetro é 4. O que é o parâmetro? Essa distância daqui do ponto até a reta. Daqui para baixo, 4. Tá vendo? Então daqui para cá é a mesma distância que daqui para cá.
Então aqui é 2 e aqui também é 2. Só que aqui é menos 2, tá vendo? Menos 2. Só que esse foco, gente, ele é um ponto. Por isso que o foco vai ficar sendo 0 e 2. Já essa reta aqui, que é a reta diretriz, é uma reta. Então, eu não posso, como é que eu vou escrever essa reta? Como é uma reta sem inclinação, ela fica com essa estrutura, ó. Y igual a menos 2. Por isso que ele bota aqui y igual a menos c. Só que eu não gosto de usar essa nomenclatura de c aqui não, esquece. Essa parada de c aqui, tá? Então, ó, é isso que você tem que entender, tá? Então, ela, nesse caso, ela está voltada assim. Renato, se ela tivesse voltada para baixo, que lá na função do segundo grau a gente chamava de parábola com concavidade para baixo. Como é que vai ficar a fórmula dela? Só vai mudar isso aqui, ó. Vai ficar negativo aqui. Vai ficar negativo. Então, do nada, tem uma parada lá bem assim, ó. X ao quadrado igual a menos 16y. No momento que eu vi que está o x ao quadrado, gente, eu vejo que ela está voltada no eixo x. Quando eu olhei que aqui tem um 16, então eu pensei o seguinte, ó. Menos 2p igual a menos 16. Logo, p só pode ser 8. Se o parâmetro é 8, o semiparâmetro é quanto? 4. Então, ó, daqui da origem, daqui, ó, daqui é o vértice, ó. Daqui para baixo é 4. Como aqui é para baixo, ó, tá para baixo, então aqui é menos 4. E aqui tá para cima, ó. Então aqui é 4. Aqui é a nossa reta. Então a reta eu escrevo assim, ó, y igual a 4. Opa, igual a 4. E aqui é o ponto focal. Como é que eu vou escrever esse ponto focal? Vai ser 0 e menos 4. Beleza? Então esses são os dois casos que nós temos que compreender aqui. Outro caso. Agora inverte tudo, ó. Lá era assim, ó. X ao quadrado igual a 2py e x ao quadrado igual a menos 2py. Lá era assim. Agora vai inverter. Vai ficar y ao quadrado igual a 2px. Quando ela estiver positiva. Porque ela está para o lado positivo. Tá vendo que ela está para o lado positivo? Se ela estiver para o lado negativo, vai ficar assim, ó. Y ao quadrado igual a menos 2px. Que é o que vai aparecer agora aqui, ó. Y ao quadrado igual a 2px. Como está aqui, ó. Então imagina que eu te dou essa equação aqui, ó. Y ao quadrado igual a 20x. Beleza. Se y ao quadrado é igual a 20x, como eu estou vendo que quem está ao quadrado é o y, a nossa parábola ela tem que estar voltada para o eixo y. Tem que estar com a bundinha no eixo y. Tá? E aí vai ficar como? Como 2p é igual a 20, logo p só pode ser 10. Se o parâmetro é 10, o semiparâmetro é 5. Então daqui, ó, até aqui mede 5 e daqui até aqui mede 5. Beleza? Se aqui é um 5, gente, então esse foco aqui, ó, ele é 5 e 0. Se isso aqui é uma reta que está passando em cima do ponto menos 5, então isso aqui é uma reta x igual a menos 5. Tá? Isso são retas que são perpendiculares ao eixo. Tranquilo? E o nosso último caso aqui, é o eixo, a posição 4, que foi o que eu falei que aqui é negativo. Então, mais ou menos aparece aqui, ó, y ao quadrado igual a menos 30px. Cai isso aqui lá. Opa, 30px não, 30x. Tira o p da parada. Não tem mais o p não. Deixa eu apagar aqui. Aí como é que vai ficar a nossa solução? Vai ficar assim, ó. Como eu estou vendo que menos 2p deu menos 30, é porque o nosso p é 15. Se o p é 15, o semiparâmetro é 7,5, né? Que é a metade do 15. Então, ó, daqui para cá é 7,5, daqui para trás é 7,5. Quem vai ser o nosso foco? Nosso foco vai ser menos 7,5 até 0. E a nossa reta aqui vai ser x igual a 7,5. Sei que parece um assunto complicado, e gente, é um assunto complicadinho, porque não é uma coisa que nem que me perguntam toda hora, né? E nem é um assunto que
que me parece comum. Então a gente tem que treinar. É bem decoreba. Então vamos tentar resumir aqui com todas as paradas estando no centro. Nós podemos ter... vou tentar fazer um esqueminha aqui para vocês. Nós podemos ter a nossa elipse. Elipse é com S, é? Tô meio doido hoje. Eu fiquei em dúvida agora, meu Deus. Senhor, fala comigo, Senhor. Será, Senhor? Elipse com S, meu Senhor Jesus. Então, ó. Quando eu tô com a elipse aqui, vamos ver as duas possibilidades para a elipse. A elipse pode ser deitada ou ela pode ser de pé. Se for a situação que ela está centrada na origem, que é o mais possível de cair numa prova, como vai ser a equação dela? Vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. O A sempre fica onde está o foco. Então aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Nesse caso, como ela está deitada, o foco está aqui, ó. Foco 1, foco 2. Então o A vai acompanhar o eixo x, aqui e aqui. Nesse caso, o foco tem que estar aqui, ó. Foco aqui, foco aqui. Então, o A agora vai ficar no eixo y. Pronto. É isso. Já na hipérbole, nós podemos ter uma hipérbole assim, com os focos aqui dentro. Ou eu posso ter uma hipérbole assim, com o foco aqui dentro. Se ela for assim, ó, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou botar x ao quadrado mais... Opa, agora não é mais, tem que ser o quê? Menos. Só que o que vai acontecer agora, gente? Tu tem que decorar isso aqui, ó. Se ela tá deitada no eixo, se ela tá com foco no eixo x, que é esse caso aqui, ó, o foco está no eixo x, vai começar com x. Se ela tiver com foco no eixo y, vai começar com y. Aí é sempre menos o outro, tá? E aqui menos o outro, que é o x. Sempre igual a 1, beleza? Diferente de lá, na elipse que nós fizemos agora há pouco, onde o A e o B trocavam de lugar, aqui quem trocou de lugar foi o x com o y, tá? Então aqui o A continua aqui, o B aqui, o A aqui e o B aqui. Beleza. Show de bola. As nossas parábolas, tínhamos 4 posições. Ela pode estar assim, né? Com a reta diretriz aqui embaixo e com o vértice aqui e o foco aqui dentro, tá? Ela pode também, se for nesse caso, como vai ser a equação dela? Como ela está com a reta no eixo x, com a bundinha para o eixo x, quem começa ao quadrado é o x ao quadrado. Como está positivo, eu boto positivo aqui, ó. Se fosse o contrário, que é assim, ó, ficaria x ao quadrado, aí ficaria negativo, menos 2py. No outro caso, onde ela pode estar assim... Opa, vou botar o contrário aqui, porque senão vai confundir a parada. Ela pode estar com a boquinha para o lado positivo. Ou ela pode estar com a boquinha para o lado... Opa, ficou quase uma circunferência aqui. Travou a caneta. Deixa eu apagar. Ela pode estar com a boquinha para lá assim, ou assim. Eita, tá doido o negócio. Se for desse jeito aqui, com a boquinha para lá, a reta diretriz vai estar desse lado, o foco vai estar aqui dentro, o vértice vai estar no meio. Caso contrário, vai ser assim, né? Foco, vértice. Nesse caso aqui, nesses dois casos, quem fica ao quadrado é o y. Afinal, a bundinha está para o y. Só que nesse caso, como ela está para o lado positivo, eu boto 2px. Aqui eu boto menos 2px. Positivo, negativo. Tranquilo? Então, galera, é um assunto chato. Eu mesmo, pessoalmente, eu não gosto de ensinar isso aqui. Eu acho um assunto chato. Porque, tipo, eu faço questão de matemática toda hora. Tem aluno aqui que faz muito exercício, que faz muitas questões, que faz muitas provas, que faz muitos simulados. Quantas vezes tu se deparou com uma questão desse assunto?
Quantas vezes alguém me mandou uma questão dessa, me perguntando uma questão dessa? Então é um negócio que quase não cai. Renato, então tu está dizendo que eu não devo estudar isso? Não. O que eu estou te dizendo é que existem assuntos que tu tem que dar preferência, que tu tem que dar prioridade. Se tu já está dominando circunferência, equação da reta, se tu já está dominando aquelas paradas lá, foca nisso aqui agora, porque pode fazer a diferença para ti. Mas se tu ainda não dominou nem as questões que são mais prováveis de cair, foca lá. Se sobrar tempo no final do processo, a gente vem para cá de novo, entende? Então, tem horas que o pessoal me pergunta direto aí, Renato, precisa estudar isso ou precisa estudar aquilo? Cara, se tu pudesse saber o assunto todo, seria o melhor possível. O melhor é que tu dominasse todos os assuntos de todas as matérias. Mas como a gente sabe que isso não é possível, o que a gente tenta dominar? Os assuntos que são mais prováveis de cair, tá? E aí a gente vai aumentando a nossa dedicação de acordo com a probabilidade de cair, né? Ah, Renato, função quadrática eu tenho que saber? Claro, pô. Toda prova é uma coisa mais comum do mundo, é uma questão de função quadrática, tá? Ah, Renato, mas eu preciso saber funções trigonométricas? Não, porque eu nem creio que caia na nossa prova, porque não tem escrito lá, tá? Então a gente tem que estar ligado nos assuntos que podem ser mais cobrados ou não. Ah, Renato, eu já estou manjando pra caramba desses assuntos que mais caem. Agora sim, agora eu vou me diferenciar e trabalhar naquilo que cai pouco. Mas se eu ainda estou com dificuldade nos assuntos básicos, logaritmo, PA, PG, guarda esse teu tempinho e se dedica a esse negócio, porque a probabilidade de tu gastar o tempo que tu tem para estudar um assunto desse que não cai e tu desperdiçar teu tempo é muito grande. A minha missão aqui é poder mostrar para vocês o máximo de questões. Olha para os simulados que eu mandei para vocês. A gente já fez 6 simulados, inclusive tem um simulado aí que a gente não corrigiu ainda, que é para vocês fazerem. Então, dos 6 simulados, eu nunca botei uma questão dessa aqui. Mas quantas questões de conjunto, daquele diagrama de Venn eu já botei? Quantas questões de função quadrática eu já botei? Quantas questões de PA eu já botei? Então são os assuntos que mais caem, é nesse que a gente tem que se ligar. Beleza? Então, terminamos aqui nossa aula, galera. Fiquem com Deus. Fui!